Pessoal, vou gravar agora a aula de hipersensibilidades. Eu vou fazer 4 vídeos, um com hipersensibilidade tipo 1 e outro com as outras hipersensibilidades. São 4. Vão ser vídeos pequenos, prometo. Então, o que é hipersensibilidade? Hipersensibilidade, o nome já está dizendo, sensibilidade é uma resposta, né? Uma resposta que você tem a determinado antígeno. Hipersensibilidade é uma resposta exagerada àquele determinado antígeno. Então, hipersensibilidades nada mais são do que respostas que nosso organismo muitas vezes dá de forma discrepante do que deveria ser. Então, é uma hipersensibilidade, uma sensibilidade exagerada. Como eu já falei, a gente tem 4 tipos de hipersensibilidade. Alguns livros principalmente de seres humanos, de imunologia humana, já traz o 5º tipo, que é doença autoimune. Mas no livro do TISA, a gente só vai ter a tipo 1, 2, 3 e 4. Então, o que é a hipersensibilidade tipo 1? Que a gente chama de hipersensibilidade anafilática. Ela é uma hipersensibilidade que a gente tem como principal protagonista a IgE. A IgE, que é a imunoglobulina E. Ela é a protagonista porque ela é produzida em grande quantidade e vai ativar principalmente mastócitos, basófilos, e depois a gente vai ver o estímulo de eosinófilos, né, em um segundo momento. Então, o que a gente tem de característica da reação anafilática tipo 1? É uma alergia, a mais comum, a hipersensibilidade mais comum que a gente tem para falar são as alergias. Então, tipo 2. Qual é a tipo 2? A gente chama de citotóxica. É citotóxica por quê? Porque a gente vai ter a toxicidade de algumas células. Quem é que faz essa mediação dessa hipersensibilidade do tipo 2? A IgG, a imunoglobulina IgG, fagócitos e complemento. Então, o que acontece? Gente, essa hipersensibilidade do tipo 2, a gente vê mais essa hipersensibilidade do tipo 2, principalmente nas transfusões sanguíneas que a gente tem, a transfusão sanguínea em indivíduos incompatíveis. E essa resposta é contra antígeno de superfície. Por exemplo, eu sou A positivo, eu não posso receber de sangue AB nem B. Então, eu tenho já anticorpos contra o sangue, contra antígeno de superfície do sangue tipo B e do tipo AB. Então, eu não posso receber. Se eu receber, eu vou ter uma hipersensibilidade do tipo 2. Por quê? Porque eu já tenho IgG contra esses antígenos. Então, a partir do momento que entrar o sangue de uma pessoa que eu não seja compatível em mim, minhas IgGs vão atacar, vão todas se ligar e as células fagocíticas, neutrófilo e também o complemento, lembra que quando tem imunoglobulina no complemento também pode ir lá e fazer a quebra, então vão destruir essas células. E isso na corrente sanguínea vai ocorrer o quê? Trombose, a gente pode ter febre se demorar um pouco e morte, né? Pode levar à morte, não é difícil hipersensibilidade tipo 2 levar à morte. Hipersensibilidade tipo 3, ela é mediada por imunocomplexos. O que é isso? Como é que acontece isso? A gente lembra que a gente falou outro de hipersensibilidade tipo 3 bem rapidinho lá em vacinas. Como é que acontece isso? É o seguinte, quando a gente tem uma grande quantidade de antígeno e uma grande quantidade de anticorpo na circulação. Então, o que vai acontecer? Quando a gente tem muito antígeno, muito anticorpo, eles vão se ligar. E muitas vezes a gente não vai conseguir fazer a eliminação de uma vez desses imunocomplexos. Então, esses imunocomplexos vão se depositar, às vezes, nos rins, nos vasos sanguíneos do corpo todo, e a gente vai ter, às vezes, eles ficam depositados nesses lugares, e os neutrófilos vão tentar fazer a fagocitose, e os grânulos liberados, muitas vezes, por esses neutrófilos, vão fazer com que haja dano no vaso. Então, a gente pode ter vasculite, glomerulonefrite. Algumas doenças, quando o animal está se recuperando, ele tem uma glomerulonefrite, justamente devido à deposição de imunocomplexos. A erliquiose é um exemplo que a gente pode ter hipersensibilidade tipo 3, já quando o animal está convalescendo. Sinomose, a gente pode ter a uveíte, que também é uma destruição por deposição de imunocomplexo, que aqui o olho fica azul ou opaco.
Então, é também uma hipersensibilidade tipo 3. Hipersensibilidade tipo 4. Essa hipersensibilidade nós usamos muito a nosso favor. Por quê? Porque muitos diagnósticos que nós damos é justamente com hipersensibilidade tipo 4. O diagnóstico de tuberculose e morro, que é o teste da maleína no morro, a gente dá devido a essa hipersensibilidade tardia. O que acontece? Ela é mediada por linfócitos T, TH1, TH2 e T citotóxico. T citotóxico sempre tá, pessoal. Então, o que acontece nessa hipersensibilidade tipo 4? É uma sensibilidade exagerada na qual a gente não vai ter anticorpos mediando isso, a gente vai ter células mediando essa hipersensibilidade. E normalmente ocorre contra antígenos intracelulares. Então, o que a gente faz? Para a gente saber se o animal é positivo para tuberculose, a gente pega a PPD, que é uma proteína do micobactério, uma proteína purificada, e inóculo intradérmico. E depois de 72 horas, a gente vai lá olhar se houve aumento de volume ou não. Por que 72 horas? Porque é uma hipersensibilidade celular tardia. O linfócito T, ele precisa se deslocar de onde ele está para ir para aquele local onde a gente inoculou. Então, não é que nem a hipersensibilidade tipo 1, que é imediata, que é praticamente instantânea. Então, demora. E não é IgE nem IgG, são os linfócitos que migram para ali. Se a gente pegar um animal positivo e for fazer ali naquela lesão que a gente encontrar aquele aumento de volume, a gente for fazer um corte histológico, ali vai estar cheio de linfócitos T, diferente de outras lesões que a gente vê neutrófilo, a gente vai ver muito macrófago, a gente vê macrófago também, mas a principal característica é ver o infiltrado de linfócitos T nesse local. E a doença tipo 5, como eu já falei a vocês, alguns livros já trazem, é a doença autoimune, que é mediada pelo IgM ou IgG e complemento, que é o quê? Nada mais do que quando os nossos organismos começam a produzir anticorpos contra as próprias substâncias, contra as próprias células que nós temos. Então, é um erro, né? Então, muitos livros já tratam como um tipo de hipersensibilidade. A gente vai falar agora sobre a hipersensibilidade tipo 1. A hipersensibilidade tipo 1, como eu já falei, a alergia é a que mais explica a hipersensibilidade tipo 1, o evento alérgico. Então, a gente pode ter vários tipos de evento alérgico. A gente pode ter a dermatite de contato, a gente pode ter alergia por ingestão de alguma substância, pela ingestão de alguma substância, pela inalação também. Então, pelo contato. A gente pode ter o contato com algumas plantas e ter alergia. A gente pode ser alérgico ao contato com determinada planta. Pode ter alergia ao contato com determinado animal. O pelo de determinado animal pode causar dermatite na pele da gente. Pólen, látex. Minha gente, tem gente que tem alergia à luva de látex. Tem que usar uma luva diferente, porque fica com alergia na mão. E qual é a característica? Vermelhidão, coceira, tudo que a gente falou de inflamação. Injeção, quando a gente tem a picada da abelha, tem gente, claro, a gente vai ter uma reação, todo mundo vai ter uma reação se uma abelha picar, mas tem pessoas que têm uma reação exacerbada, e é isso que a gente chama de hipersensibilidade tipo 1, a reação exacerbada à picada da abelha. Medicação também, pessoal, você pode ser alérgico à medicação, essa medicação pode ser tanto injetável como oral, então você pode ser alérgico a medicações. Ingestão. A ingestão, pessoal, como a gente já falou, pode ser de medicação, pode ser de alimentos. Tem gente que é alérgico a camarão, tem gente que é alérgico à proteína do leite. Aí tem que ver, tem diferença, pessoal, entre alergia e intolerância. Intolerância é uma coisa, que é quando você não tem a lactase, e alergia é quando você produz anticorpos contra determinadas proteínas. A mais comum é a caseína, do leite de vaca. E inalação, pólen, poeira, fungos e até pelos de animais. Eu mesmo tenho alergia à poeira. Eu tenho uma alergia danada à poeira. Não posso sentir a poeira no ar, eu já estou espirrando, ataca a rinite. Então, é uma alergia, não é muito grave. Não é. É uma alergia ali local, né? É diferente de uma alergia sistêmica. Mas a gente tem que ter essa consciência de que eu falei para vocês, a IgE ela é a principal mediadora das alergias. Então, quanto mais você se expõe,
mais IgE vai ser produzido. Lembra? A mesma coisa que acontece com a IgG acontece com a IgE. A cada exposição, a quantidade de imunoglobulina de imunoglobulina que a gente produz é maior. Então, se a gente vai ter também maior produção de IgE, a gente vai ter também uma reação inflamatória muito maior. Aqui é mostrando o que acontece quando a gente tem a introdução de um antígeno, né, de um alérgeno, no caso, a um indivíduo que ele tem alergia. O que é que vai acontecer? Se eu coloco aqui, por exemplo, eu estou fazendo um teste alérgico, se eu coloco aqui a proteína, estou colocando aqui a proteína purificada do leite, a caseína aqui, e essa pessoa tem alergia à caseína, aqui a gente vai ter vermelhidão, vasoconstricção, vai ter isso devido à degranulação de mastócito, devido à IgE, que já vai estar lá no mastócito, a gente vai ter toda aquela resposta inflamatória. E na pele da pessoa, o que vai ficar? A gente vai ver o inchaço e vermelhidão. E nesse caso, a gente vai dar um positivo. Se a gente inocula, tá fazendo isso aqui é um teste, né, de hipersensibilidade, que muitas vezes a gente faz no braço, isso aí também é no braço, que a gente inocula o antígeno. Se a gente tem vermelhidão e aumento de volume, quer dizer que você tem alergia. Essa hipersensibilidade a gente mede em 30 minutos. Então é uma coisa rápida. Se ali você inocula aquele antígeno, em 30 minutos aparece vermelhidão, normalmente é na mesma hora, pessoal, aparece vermelhidão, inchaço e incômodo, quem já teve e foi positivo sabe que tem incômodo. Então, o que você vai ter ali? Um diagnóstico positivo contra esse antígeno que está sendo procurado. Aqui é mais mostrando a reação das células, para vocês verem. Ó. Se você é alérgico a determinada substância, ao tempo, menos de 1 hora, você já chega ao pico de degranulação de mastócito, minha gente. Então, os mastócitos estão ali, ó, degranulando. Todos aqueles grânulos pró-inflamatórios estão sendo colocados ali naquele local. Ou sistemicamente, né? Se você inala alguma coisa e vai para o pulmão, você pode ter isso no seu pulmão. Então, isso aí também pode causar a morte, né? Justamente por infiltrado que vai ocorrer no pulmão. E algumas horas depois, quem toma a dianteira, né? Quem vai ficar como responsável por essa degranulação e vai causar realmente a fase tardia da alergia é o eosinófilo. Então, o eosinófilo vai ficar depois fazendo essa degranulando também, colocando todos os seus grânulos aí para fora. Então, o que consiste a hipersensibilidade tipo 2? São animais que produzem uma resposta TH2 exagerada com IgE. O que a gente tem que lembrar? Veja bem. Deixa eu ver se eu já coloquei aqui na frente. Não, coloquei, mas depois eu falo novamente. Isso não custa falar, que na prova até erraram. Como é que acontece a produção de IgE? Lembra, a célula dendrítica chega e apresenta o antígeno ao linfócito T-helper, o linfócito virgem. Quem é que vai definir, quem é que vai selecionar se o linfócito virgem vai ser TH1 ou TH2, ou seja, uma resposta contra antígenos intra ou contra extracelulares? É a célula dendrítica que vai colocar ali ou a interleucina 1 ou a interleucina 12, não é isso? Se ela colocar a interleucina 1, pessoal, não vai ser o TH2? Então, ela que seleciona se é TH1 ou TH2. São essa interleucina que ela libera, claro que o antígeno que está dentro dela vai dizer qual interleucina ela tem que liberar. Mas é a interleucina que ela libera que vai fazer com que seja ativado ou TH, que aquele linfócito diferencia um TH1 ou TH2. Então, digamos que a gente tem o TH2 sendo ativado. Então, o que vai acontecer? O linfócito B também vai ser ativado, vai se transformar em plasmócito, e depois que ele começa a produzir IgM, ele vai mudar de classe, não vai? Então, o que acontece na hipersensibilidade? Ao invés de ele mudar de classe de IgM para IgG, ele vai mudar para IgE. Então, é um erro que acontece lá, que a gente não sabe bem como é que ocorre esse errinho, mas ele vai, ao invés de produzir IgG, depois ele vai produzir IgE. E esse IgE vai se ligar lá nos mastócitos, basófilos, eosinófilos e vai causar alergia, atopia, podendo chegar até o choque anafilático.
É porque a alergia a gente fala como se pode ocorrer em qualquer parte do corpo. A atopia é mais para uma dermatite, né? Para uma alergia de pele. Então, ocorre a característica da hipersensibilidade tipo 1 é uma característica instantânea, ocorre minutos após o contato com o antígeno, pessoal. Pouco depois que você tem contato com o antígeno, você começa a apresentar os sintomas de hipersensibilidade. Predisposição genética. Já é sabido que se você tem um filhote que os pais são alérgicos, com certeza o filhote também vai ser alérgico. E se é recessivo ou não esse gene que passa essa alergia, não se sabe, porque varia muito. Não tem ainda uma definição sobre qual é esse gene e se ele é recessivo ou não, porque varia muito de cria para cria. Na verdade, de ninhada para ninhada, a quantidade que nasce, que nasce com predisposição para ter hipersensibilidade ou não, quando a gente tem um pai positivo para hipersensibilidade e uma mãe negativa. Então, a gente não tem nem como dizer qual é a probabilidade de ter um filho, mas, claro, que se você tem já um pai ou uma mãe que tem a alergia, tem maior probabilidade daquele filhote ter também. Predisposição racial, a gente tem os terriers, os bulldogs, né? Dálmatas e os setters, são os principais que a gente tem como raças predisponentes a ter hipersensibilidade. Minha gente, os pugs agora, né? Que aqui no Brasil tá uma febre de pug. Pug também, minha gente, pug tem muita dermatite. E a gente diz até que é atópica. Dermatite atópica idiopática. Idiopática é porque ninguém sabe a causa. Sabe que tem uma dermatite, mas ninguém consegue descobrir o quê. Qual é o que causa aquela alergia. Então, a gente sempre, quando não sabe o que é, a gente bota o nome idiopático. É um nome bonito para dizer que não sabe o que é. Uma coisa interessante é que a hipótese da higiene. O que é essa hipótese da higiene? Tem a ver com essa questão de alergia. Alguns pesquisadores dizem que animais, né, na verdade também seres humanos, que durante a fase inicial da vida, eles não entram em contato com antígenos vivos, eles têm uma tendência a desenvolver uma resposta TH2 em detrimento de uma resposta TH1. Então, se você vai ter sempre uma tendência a ter uma resposta TH2, a probabilidade de ocorrer um erro nessa resposta TH2 e você, ao invés de estimular as suas células, na verdade, ao invés de estimular a formação de IgG, estimular a formação de IgE, é bem maior. Por isso que muitos médicos dizem que a criança tem que ter contato com terra. Médicos também falam, e nossas avós também falam. Tem criança que tem que ter contato com a terra, porque senão se cria uma criança fraca, não sei o quê, cheia de alergia, é justamente por isso. Porque quando você tem contato com antígenos vivos, você vai equilibrar a resposta TH1, TH2. Quando você só tem contato com antígenos mortos, ou seja, tudo é estéreo, então a bactéria que está ali está morta, o vírus que está ali está morto. Então, o que vai acontecer? Você sempre vai ter uma tendência de resposta TH2, de resposta humoral. E numa dessas respostas TH2 humoral que você está respondendo, tá tendo, a probabilidade de você ter um erro, já que você tem muito mais respostas desse tipo, é maior do que uma pessoa que tem uma resposta TH1, TH2 equilibrada, e não uma resposta desviada para TH2. Então, é mais ou menos isso a hipótese da higiene. Claro, né, pessoal, também não vai deixar a criança crescer na sujeira, né? Nem o filhote, não. Nem 8, nem 80, né? Vamos ficar no intermediário. A gente já falou que a IgE é a mediadora química, ela é a protagonista da hipersensibilidade tipo 1. Ela é a protagonista, pessoal, porque ela que faz com que haja a liberação dos grânulos, tanto de mastócitos como basófilos e também de neutrófilos. A gente vai ver que a gente está vendo aqui, que ela que faz essa mediação dessa liberação desses grãos. Então, quem vai provocar a sintomatologia, a vermelhidão, são os grãos, né? Claro, a histamina é a principal, a histamina é o carro-chefe. Mas quem leva a essa exposição da histamina é a IgE. Por isso que a gente diz que ela é a principal protagonista. Então, é a mediadora química da hipersensibilidade tipo 1. Então, o que acontece? Quando você tem o primeiro contato com um alérgeno,
você vai ter o quê? Você tem um linfócito T virgem. Então, a célula apresentadora de antígeno vai lá apresentar ao linfócito T virgem. O que, que vai acontecer? O linfócito que vai ser selecionado vai ser o linfócito TH2. O TH2 vai levar à produção de interleucina 4, 13, 9 e 12. Então, TH2, provavelmente a interleucina que foi liberada aí é a interleucina 1 pela célula dendrítica. Então, o linfócito TH2 vai fazer o que lá no plasmócito? Vai induzir a mudança de classe, né? Normalmente a gente não tem a IgM sendo produzida primeiro, então a gente vai ter a indução da mudança de classe. Quando ele muda de classe, o ideal é que ele mudasse para IgG, mas por algum erro ele troca o isótopo para IgE, o plasmócito começa a secretar IgE. Essa IgE vai se ligar nos mastócitos, e os mastócitos vão ficar lá, ó, prontinho para uma segunda exposição, prontinho, na superfície dos mastócitos vai ficar cheio de IgE lá na superfície ligada, porque na próxima oportunidade que você entrar em contato com o alérgeno, que o animal entrar em contato com o alérgeno, já vai se ligar ali naquele mastócito e já vai ocorrer a degranulação. Então, essa IgE vai ficar lá, ligada no mastócito, na superfície do mastócito como receptor, e no segundo contato, minha gente, resposta rápida. No terceiro contato, mais rápida ainda, porque mais IgE foi produzida e vai estar mais disseminada entre os mastócitos. Então, essa ligação é que faz com que haja a degranulação dessas células e ocorra a resposta inflamatória. Como eu disse a vocês, a intensidade, a gravidade vai depender da quantidade de inóculo, do alérgeno que você entrou em contato, e também da quantidade que você vai produzir de IgE. Vai depender. A hipersensibilidade não é igual para todo mundo. Tem gente que produz muito mais IgE do que outra pessoa. Então, depende disso, da quantidade que você entra em contato e da quantidade de IgE que você vai produzir. Como é que a gente tem o diagnóstico? A gente pode ter o diagnóstico de exposição. Como é o diagnóstico de exposição? Eu acho que eu tenho alergia a camarão, então eu vou passar um tempo sem comer o camarão, 10, 15 dias, e eu como para ver se eu vou ter, se eu vou ficar vermelha, se eu vou morrer, né? Se eu vou ter um edema de glote. Então, mas assim, não precisa ter só de alergia alimentar. Se você acha que tem alergia a uma determinada pulseira, a uma determinada, sei lá, alguma coisa, algum objeto, o que você faz? Você para de usar e depois coloca. Se assim que você colocar em 30 minutos, você já vê a vermelhidão, alguma coisa, quer dizer que você tem alergia. Você tem a dermatite alérgica contra aquele produto. Mas o ideal mesmo é o teste cutâneo intradérmico, porque a sintomatologia, essa disposição, como eu disse a vocês, quanto mais você se expõe, mais IgE você vai produzir, maior vai ser a resposta, a probabilidade de você ter uma resposta que cause dano à saúde é maior. Então, o ideal é a gente fazer esse teste cutâneo intradérmico, que consiste no quê? Você colocar o antígeno que você está suspeitando intradermicamente. E sempre você coloca um controle positivo e negativo. Qual é o controle positivo aqui? A gente coloca histamina, que vai ficar vermelho. A gente vai colocar 0,1 de histamina. Minha gente, ao invés de ficar com 0,1 centímetro, normalmente que ficou menos, vai ficar com mais de 1 centímetro às vezes. Então, vai dizer que a histamina funcionou. Então, se eu colocar aqui a proteína do leite e ficar igual à histamina, é porque aqui tinha IgE, né, nos mastócitos intradérmicos, aqui tinha IgE, e esses mastócitos degranularam e degranularam a histamina. E os novos também que estejam aqui. Então, quer dizer que foi positivo. Se não, se só ficar realmente a bolinha, que como é intradérmico fica às vezes uma bolinha, se só ficar realmente a bolinha aqui, o que vai acontecer? Ele é negativo. Então, a gente diz que é positivo quando a gente vê uma resposta inflamatória no local onde você aplicou aquele alérgeno que você está pesquisando. Então, você diz que é positivo. Se não teve resposta inflamatória em 30 minutos, então é negativo. Você não tem alergia àquela substância. Normalmente, a gente não faz só com substância, não, pessoal. A gente faz com várias substâncias para saber. A gente coloca aqui grão de pólen, coloca proteínas do leite, coloca partículas de poeira. Então, vários antígenos podem ser colocados aqui. E o tratamento? O ideal é você não se expor, claro. Se você não tem a condição de não se expor àquele alérgeno, é o melhor. Você não expor é o melhor tratamento. Mas se você está passando, seu paciente está com alguma alergia, o que se faz?
administração de corticosteroides, antihistamínicos e se houver risco de choque anafilático, que é isso? Se você tem um processo inflamatório sistêmico, uma alergia sistêmica que está colocando em risco a vida do animal, o que a gente aplica? Adrenalina e endovenosa para inibir essa inflamação sistêmica. E outro tipo de tratamento é a imunoterapia. É um pouco controverso, por quê? Porque não funciona em todo mundo, e às vezes, em algumas pessoas, funciona por algum tempo, mas depois de 2 anos ou depois de 1 ano que você termina o tratamento, você volta a ter alergia àquela substância. Como é que acontece? Você começa tomando doses bem baixinhas do alérgeno, ou seja, você tem alergia a determinada proteína do ovo, você toma aquela proteína do ovo em dose baixíssima, pessoal. Não é o ovo, um pedaço do ovo, não é. A proteína encapsulada em dose baixíssima. Para quê? Para que seu organismo comece a tolerar aquela substância. Por que eu digo que é controverso? Porque nem sempre dá certo. Muitas vezes seu organismo não vai tolerar aquilo ali. E algumas vezes você consegue tolerar, o tratamento consegue ficar, você consegue fazer a dessensibilização, que a gente chama, mas depois de alguns anos você volta a ter alergia àquele antígeno. Então, o tratamento que a gente tem é esse tipo de imunoterapia, que consiste nessa dessensibilização do indivíduo, seja animal ou humano, com doses crescentes desse alérgeno. Mas não é 100% eficaz, eu já falei. Então, são esses os tratamentos. Vou agora gravar de hipersensibilidade tipo 2.